Então vamos iniciar a aula de hoje, Gabriel. Hoje vamos falar um pouco sobre potencial elétrico, energia e potencial elétrico. Duas grandezas aí bem importantes aí na área de eletromagnetismo, né? Potencial elétrico é uma grandeza que a gente tem bastante contato, né? A diferença de potencial elétrico, ela vem dessa grandeza aí do potencial elétrico, né? Que uma carga exerce, que uma carga submetida a um campo elétrico possui. E esse potencial elétrico, essa diferença de potencial elétrico que dá origem à movimentação das cargas, né? No momento que eu tenho um potencial elétrico, uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, onde eu tenho um caminho fechado, ou seja, um caminho onde os elétrons podem se locomover livremente, eu vou ter uma corrente elétrica, né? Então a gente começa a entrar aí na parte de circuitos, a partir da próxima semana, né? E hoje a gente vai conceituar o que é energia e potencial elétrico. Então, Alessandro Volta, né, foi um físico italiano, 1745 a 1827, que começou a encontrar algumas relações, né, entre o trabalho que um campo elétrico exerce sobre uma partícula, né, que está submetida ao campo elétrico originado por um acúmulo de cargas ou um acúmulo de partículas carregadas positivamente ou negativamente, ele começou a encontrar as relações, né? E foi responsável pelo cálculo do potencial elétrico, né? Como se pode encontrar valores aí de campo de potencial elétrico em uma dada região, um dado ponto no espaço onde eu tenho um campo elétrico envolvido. Então, hoje a gente relaciona potencial elétrico ou diferença de potencial elétrico em volts, né? E essa unidade vem do físico italiano Alessandro Volta. Trabalho em um campo elétrico. Então, o trabalho realizado para mover um corpo de uma posição A até B é dado, então, né, pela força elétrica, né, força eletrostática, vezes essa distância aí que foi locomovido, né? Então, meu trabalho vai ser igual ao negativo da integral da força envolvida, né? E a distância que ela percorreu, né? Que ela se locomoveu. Eu vou ter um trabalho aplicado, né? Um trabalho onde esse trabalho é independente da trajetória, né? Só me interessa saber o ponto inicial e o ponto final, né? Então eu não vou ter um trabalho maior se eu tiver uma curva assim, por exemplo, né? Em relação a uma curva assim, né? Então essa é uma característica aí do trabalho. Potencial elétrico, então. Uma carga em um campo elétrico apresenta uma energia potencial em cada ponto do campo elétrico. Então essa carga, se eu tenho aqui um corpo carregado aqui, vamos fazer diferente aqui. Se eu tiver aqui um campo elétrico, com as linhas nesse sentido aqui, eu tiver uma carga Q aqui, submetida a esse campo elétrico, eu vou ter uma energia potencial aplicada, né? Em cada ponto que eu tiver essa minha carga aqui, né? Se eu tiver aqui, ela vai ter outra energia associada. Se ela tiver aqui, ela vai ter outra, né? E assim sucessivamente. E essa carga eu posso relacionar, né? Eu posso agregar nela, encontrar nela, né? Um potencial elétrico, que nada mais é que
que é essa energia associada dividido por uma unidade de carga, né? Então eu posso encontrar qual que é o potencial elétrico, né, num dado ponto aqui, independente do valor da carga, né? Então eu vou ter o valor do campo do potencial elétrico, né, que não depende mais da carga, né? Então a carga pode ter valores diferentes que eu vou ter o mesmo potencial elétrico naquele ponto ali, né? Ou seja, a capacidade desse campo elétrico aqui realizar trabalho sobre essa partícula, né? Locomover essa partícula, né? Essa é a ideia. A capacidade, a força que vai ser gerada, né? A capacidade que esse campo elétrico tem em locomover essa partícula de um ponto A até um ponto B, no caso. Então eu vou ter que a minha variação da minha energia potencial vai ser a energia final menos a energia inicial, né? Então, o meu potencial elétrico, meu trabalho realizado é exatamente essa variação da minha energia potencial. E o meu potencial elétrico é essa energia potencial dividida pela unidade de carga. Ou seja, eu encontro valores independentes do valor da carga. Eu posso ter diferentes valores de carga que o meu potencial elétrico no mesmo ponto vai ser o mesmo. Trabalho realizado para movimentar uma carga. Então, o trabalho aplicado vai ser igual a carga vezes a variação do potencial elétrico, né? Eu posso encontrar uma relação assim também. Onde a minha diferença de potencial é entre o ponto inicial e o ponto final. Onde ΔV, né, é essa diferença de potencial entre o ponto inicial e um ponto final, né? Essa diferença de potencial aqui vai fazer, né, se houver uma diferença de potencial, vai fazer com que essa carga que está nesse ponto aqui, por exemplo, possa se locomover, né, até um potencial mais baixo, né? Por exemplo, um potencial menor, desculpa, não um potencial mais baixo. Ela vai se locomover de um potencial maior para um potencial menor, né? E essa locomoção aqui é independente do valor da carga. Só depende do valor do campo elétrico, né? Que um outro corpo aqui exerce sobre a partícula. Superfícies equipotenciais. Superfícies em que o potencial é constante. Então eu vou ter uma condição onde o meu potencial elétrico ele vai ser o mesmo, né? Em diferentes pontos. Como o meu potencial elétrico não depende do valor da carga, eu vou ter que numa dada região, né, numa dada superfície, eu possa ter o mesmo potencial elétrico, né? Que vai ser dependente das linhas de campo que vão atravessar, né? Então, se eu tiver a mesma intensidade de linhas de campo atravessando essa superfície, em toda essa região aqui, eu vou ter o mesmo potencial elétrico em cada ponto dessa superfície, né? Então, eu posso percorrer aqui, se eu fizer uma integração, né, nesse sentido aqui ou nesse sentido aqui, eu vou ter que meu trabalho vai ser igual a zero, né? Em virtude que eu vou estar no mesmo potencial elétrico. O trabalho, no caso, para locomover uma carga desse ponto aqui para esse ponto aqui vai ser zero, né? Em virtude que eu não vou ter diferença de potencial. Essa superfície é equipotencializada, certo? Então, se eu tiver, né, um campo elétrico uniforme, né, então se eu tiver linhas uniformes de campo elétrico, eu posso traçar uma superfície, né, onde em toda essa superfície aqui eu vou ter ao mesmo potencial elétrico, né? É uma superfície equipotencial. Então qualquer corpo que se locomover, né, do ponto A, por exemplo, se eu chamar aqui o de ponto A até um ponto B aqui, né, numa linha reta, né, fazendo uma linha reta aqui, eu não vou ter trabalho
em virtude que eu tô no mesmo potencial. Claro que se acontecer isso aqui, né? Nesse caso aqui, sim, né? Eu vou ter um trabalho realizado, né? Por quê? Porque eu vou estar percorrendo uma trajetória onde há variação do potencial elétrico. Diferentemente daqui, né? Aqui eu posso estar fazendo uma curva, né? Nessa superfície aqui. Se eu for do ponto A aqui até um ponto B, eu posso estar fazendo N curvas aqui, que eu não vou ter trabalho realizado, porque eu vou estar no mesmo potencial elétrico. Ok? E numa carga pontiforme, né? Eu tenho que as minhas linhas de campo são, né, quando eu tenho uma carga positiva, elas têm essa característica. Então, se eu traçar uma esfera, né, uma superfície aqui em volta dessas linhas de campo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que, nessa superfície aqui, eu tenho o mesmo equipotencial. Ok? E um dipolo de carga, né, se eu tenho duas cargas, né, próximas, né, de sinais contrários, eu vou ter um ponto, no caso aqui, onde meu potencial elétrico vai ser igual a zero. Né? O ponto central aqui, vou ter que nesse ponto aqui o meu potencial elétrico vai ser igual a zero. Por quê? Porque se eu tiver uma carga de prova aqui, né, uma carga aqui de prova, a energia nesse ponto aqui para me locomover, essa carga aqui para o lado esquerdo e para o lado direito vai ser igual a zero, né? A energia nesse ponto aqui, entre as duas cargas, né? Claro que se eu sair daqui, eu já vou ter um potencial associado, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um potencial de menos 30 volts e menos 50, né? Quanto mais próximo aqui eu tenho, quanto mais próximo eu tenho um potencial menor, né? E aqui nesse ponto central aqui eu vou ter a mesma quantidade de linhas, né, positivas e linhas negativas aqui, né? Eu estou no ponto central, então meu potencial elétrico nesse ponto aqui é nulo. Certo? Mais 30 aqui, menos 30. Cálculo do potencial a partir do campo. Então, como é que eu posso calcular meu potencial elétrico a partir do meu campo elétrico? Então, eu sei que minha força é igual a carga, né? Vezes o E, ou meu E é igual a força sobre carga. O trabalho para deslocar uma carga em um campo elétrico é dado, então, por W, né? O trabalho é igual a menos a integral de A até B, dF, ds, né? Então, eu vou ter o quê? Eu posso colocar para fora aqui, né, se eu substituir, eu vou ter que meu trabalho pode ser relacionado dessa maneira aqui em relação ao meu campo elétrico, né? E a diferença de potencial, né, é VAB igual a U dividido por Q, que é igual, né, meu V, a minha diferença de potencial, é igual a integral desse EDS aqui, né? Meu potencial elétrico é a minha energia final menos a minha energia inicial, né? Dividido por unidade de carga. Então eu posso relacionar, né, que meu potencial elétrico AB, ou minha diferença de potencial elétrico AB, vai ser igual a essa integral aqui do meu campo elétrico, né, vezes o comprimento ali, né, ou a direção que ele se desloca, né. Então vai ter aqui um produto escalar entre o campo elétrico e a direção onde essa carga está se locomovendo, no caso. A direção aonde esse campo elétrico está realizando um trabalho, né, de movimentar a carga de um ponto A até o ponto B,
Então vai ter um produto escalar, né, que vai me originar aqui um cosseno do ângulo, né, dessas duas grandezas aqui. Então eu tenho que o meu V, né, igual ao potencial elétrico final menos inicial, que é igual igual a uma integral do meu campo elétrico vezes o meu ds. Então se eu tiver aqui um ponto inicial e um ponto final, eu vou estar integrando aqui, né, e para cada distância aqui eu vou ter para cada comprimento aqui eu vou ter uma angulação diferente, né? Porque o meu ds vai estar apontando para uma direção, o meu campo elétrico para outra. Então eu vou ter que fazer essa integração considerando esse produto escalar entre a locomoção da carga, né, nesse ponto A até o ponto B, e a direção do campo elétrico. Então, o potencial produzido por uma carga pontual tá relacionado à energia, né? A energia de levar ele até o infinito, no caso, né? A energia de fazer com que esse elétron parta do ponto inicial, onde ele está, até um ponto, né, mais distante desse potencial. Aqui no caso eu tenho uma carga positiva, né, gerando um potencial elétrico, gerando um campo elétrico, né? Então o potencial elétrico produzido por essa carga vai ser o trabalho, vai ser integral do campo elétrico dl, né, onde esse dl aqui vai ser infinito, do ponto onde ela está até o infinito. Então é dada, né, o resultado vai ser, né, o potencial elétrico originado dessa carga vai ser igual a Q sobre 4π epsilon 0 R, né? Certo? Então, se eu tiver um grupo de cargas pontuais, então eu vou fazer o teorema da superposição, né, e vou somar as contribuições dessas cargas, né? Então, meu potencial elétrico total vai ser a soma por teorema da superposição dos potenciais elétricos gerados por cada carga. Em cargas distribuídas, tem-se que cada pequena carga dq, né, gera um pequeno potencial dV. Então, se eu tiver uma carga distribuída, vai dar aquela mesma ideia de força elétrica, né, e campo elétrico originado por corpos positivos, negativos, né, formas, né, não vou dizer uma carga pontual, mas, né, eu posso ter aqui uma distribuição linear ou uma distribuição superficial, né. Então, o meu potencial elétrico vai ser a integral das pequenas contribuições, né, dessa geometria, né. Aí eu vou ter aqui a minha distribuição, a minha densidade aqui de cargas, né, que vai depender da geometria do corpo carregado. Então, aqui para uma linha de cargas, aqui eu vou ter um potencial igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes lambda dx dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado na 1 meio. Energia potencial de um sistema de cargas. Então, se eu tenho um sistema de cargas, né, duas cargas aqui, eu quero descobrir qual que é a energia para aproximar a Q2 de Q1. Então, eu posso usar essa fórmula aqui, né? Eu vou encontrar que a energia relacionada vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0, Q1, Q2 sobre R. Então, eu vou ter qual que é a energia associada para me aproximar, né? Então, quanto menor for a distância, maior vai ser a minha energia potencial. Eu vou ter que empregar, né, para poder aproximar cada vez mais, né, uma carga da outra. Então, a energia potencial, ela depende das cargas, né? E o meu potencial elétrico, ele é independente da carga, né? É como se fosse o potencial gravitacional, né? O meu potencial gravitacional, ele independe da carga, né? Da massa, desculpa. Independente da massa, se eu tiver
duas massas de tamanhos diferentes. O potencial gravitacional que vai ser exercido sobre aquelas massas vai ser exatamente a mesma, né? Tanto que já teve até experimentos comprovando, né? Se tu pegar na internet, tu vai ver uma câmera de vácuo, onde eles colocam uma certa altura, né? Num certo potencial gravitacional, uma pena e uma bola de boliche. E eles comprovam que a energia gravitacional o qual aqueles dois corpos estão submetidos é exatamente a mesma. Tanto que os dois corpos, né, chegam no mesmo instante, batem no mesmo instante no chão, né? Então a energia potencial gravitacional não é a mesma, mas o potencial gravitacional é o mesmo. Assim como o potencial elétrico é o mesmo, né? Independe da carga. E a energia potencial, ela depende, né? Ela depende da carga que eu tiver. Certo, Gabriel? Entendido. Relação entre E e V, entre campo elétrico e potencial elétrico. A diferença de potencial depende da trajetória. Então, já como eu comentei, a minha diferença de potencial elétrico não é dependente da trajetória, né? O que vai dizer, o que vai, o que vai sugerir mais ou menos trabalho é se eu tiver um campo elétrico diferente, né, entre o ponto A e o ponto B. Se eu tiver a mesma intensidade de campo elétrico, meu trabalho independe da trajetória, né, só depende do ponto inicial do ponto final. Então aqui, lei das tensões de Kirchhoff, né, se eu tiver uma diferença de potencial elétrico aqui entre o ponto A e B, eu vou ter uma corrente, né, que vai circular aqui, vou ter cargas, né, vai ter um trabalho, né, de locomoção dessas cargas, né? Então aqui a gente introduz um circuito onde a corrente elétrica é proveniente, né, dessa diferença de potencial elétrico entre o polo positivo e o polo negativo da minha bateria. Então, se eu tiver uma diferença de potencial elétrico, né, eu tenho cargas aqui no potencial maior e aqui cargas num potencial menor, e tiver um circuito fechado, vai existir o que? Uma força que vai ser exercida sobre as cargas que estão nesse potencial maior aqui, né, tendendo a elas a se locomover nesse circuito aqui, né, por esse caminho, até encontrar esse potencial menor, né. Então isso ocorre, né, de maneira instantânea, né, as cargas vão tentar passar desse ponto positivo para esse ponto negativo de maneira praticamente instantânea. O que vai limitar essa corrente aqui vai ser essas resistências, né. Essas resistências que vão operar como sendo um opositor à passagem dessas cargas, né? Eu vou ter elétrons aqui, circulando aqui dentro. Esses elétrons aqui vão compor uma corrente elétrica, né? Esse tráfego aí ordenado de cargas elétricas, né, de elétrons, vai girar minha corrente elétrica, né? Então eu vou ter uma corrente elétrica aqui, circulando esse circuito, do potencial mais elevado para o potencial menos elevado, né? Então, eu vou ter carga saindo do potencial positivo, né? Aqui pelo sentido convencional, né? Sempre se diz que as cargas saem do potencial positivo e vão para o potencial negativo. Mas no sentido real não é isso que acontece, né? Eu vou ter cargas saindo do potencial negativo e indo para o potencial positivo. Por quê? O que se locomove aqui é cargas elétricas, né? Cargas negativas. O que vai se locomover aqui? Então, se eu tenho cargas negativas, eu tenho um ponto que está negativo, quer dizer que se esse ponto que está negativo, eu tenho um acúmulo de elétrons aqui, né? Eu vou ter um acúmulo de cargas elétricas negativas aqui. E aqui eu vou ter uma falta de cargas elétricas. Esse ponto aqui representa, ele está positivo porque esse ponto aqui tem poucos elétrons, né?
Então, na verdade, o meu circuito circula, né? As cargas vão circular nesse circuito, fazendo esse sentido aqui, né? Do potencial elétrico menor para o potencial elétrico maior. Então, esse é o meu sentido, digamos, real, né? Então, vou fazer um exemplo aqui para tentar enxergar um pouco isso aí. O que eu fiz aqui agora? Eu fechei sem querer. Vou deixar aberto aqui. Vamos abrir aqui. Então, o que a gente tem aqui, né? As cargas mostradas na figura 28 e 29, né, essa figura aqui, são fixadas no espaço. Enquanto o valor da distância x é de tal forma que a energia potencial elétrica do sistema seja nula. Então aqui eu tenho 25,5 nanocoulombs. Aqui eu tenho 19,2 nanocoulombs. Eu quero encontrar uma distância aqui, dessa carga negativa, né? Para que eu tenha o quê? Para que eu tenha uma energia potencial total, né? Nula aqui, né? Como a minha energia potencial ela é dada por 1 sobre 4π epsilon 0 vezes Q1 vezes Q2 sobre R, né? Então eu vou ter que contar uma relação aqui para essas três cargas aqui, onde eu tenho uma energia potencial total igual a zero, né? Então o que quer dizer isso aí? Quer dizer que eu vou ter que fazer com que, se eu chamar aqui de 1, 2 e 3, né? Ou Q1 aqui no caso, Q2 e Q3, eu vou ter que encontrar uma relação entre onde a minha interação U12 mais U13 mais U23 tem que ser igual a zero. Para mim ter a minha energia potencial desse sistema aí sendo igual a zero. Certo? Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos calcular, né, a energia potencial entre a carga U1 e a carga entre a carga 1 e a carga 2, né? Então, meu U12 vai ser igual a 8,99 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes a minha carga Q1, que é 25,5 vezes 10 na menos 9 coulombs, vezes vezes aqui o meu 17,2 vezes 10 na menos 9 coulombs. Sobre a minha distância, né? Aqui vai dar 0,146 metros. Então eu tenho que a minha distância U12 vai ser igual a
2,70 vezes 10 a menos 5 joules. Energia é dada em joules. Ou newtons metro, né? Que eu vou ter aqui C ao quadrado. Aí eu vou cortar com esse e esse. Esse com esse. Eu vou ter newtons metro. Tranquilo? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui 270. Opa, 270. Mais o 3 mais o 3 vai ser igual a zero. Então eu vou ter que encontrar uma relação de distâncias, né? Porque eu desconheço o valor da distância. Eu quero encontrar qual é o valor de x para que eu tenha uma energia igual a zero. Né? Tem que esse sistema aqui seja igual a zero. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu 2,70 mais 8,99 Olha, tá difícil aqui. Aqui eu vou ter a distância aqui, né? Aqui é 1,3, né? Então o que eu vou ter que é 0,146 mais x, né? Então o que eu vou ter que é 0,146 mais x. E aqui mais 8,99 vezes 10 na 9 vezes 17,2 vezes 10 na menos 9 vezes menos 19. Aí isso aqui substitui para a distância. Aqui é o U23, né? Então isso aqui vai ser o meu U23. Então a minha distância aqui é só x. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Esse aqui é o meu U13, né? Aí, aqui é o meu U. Esse aqui, esse cara aqui. Beleza? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma coisa assim. Não, deixa eu apagar aqui. Eu vou ter que isolar esse x aí, né? Isolar esse x aí. Então eu vou ter que é 25
17,5 vezes 10 na menos 9, dividido por 0,146 mais x mais 17,2 vezes 10 na menos 9 sobre x vai ser igual a menos 2,70 vezes 10 na menos 5, dividido por... Vou isolar esse 8,89 aqui, né? Isolei ele. Então dá 8,99 vezes 10 na 9. Isolei também esse cara aqui que é comum, né? Esse cara aqui. Que é... tá, o meu menos tá aqui, né? Não, não. Aqui vai ser menos também. Menos 19,2 vezes 10 a menos 9. Deu pra acompanhar aí, ô Gabriel? Deu, tranquilo. Beleza. Então eu quero isolar esse X aí. Quero isolar isso aí. Então, o que vai acontecer aqui, né? Eu vou ter que... Isso aqui vai me gerar um número, né? Isso aqui. Vamos ver aqui. Tá, vou fazer mais um passo aqui para ficar mais tranquilo de ver. Então, eu vou ter aqui... Isso aqui tudo vai me gerar esse número aqui, né? 1,56 vezes 10 na menos 7. Aí o que eu vou fazer... Eu vou multiplicar isso aqui tudo. Eu vou multiplicar os dois lados aqui, né? Vou multiplicar por x vezes 0,146 mais x. Estou multiplicando aqui toda a equação, os dois lados, tá? Sim. Aí eu vou ter o quê? Né? Aí eu vou multiplicar isso aqui com esse termo aqui. Vai cortar o que está dentro do parênteses e vou ter só x, né? Então eu vou ter 25,5 vezes 10 a menos 9x, né? Vai cortar, esse aqui vai cortar porque está dentro do parênteses. Mais 17,2 vezes 10 na menos 9 multiplicado por
0,146 mais x vai ser igual a 1,56 vezes 10 a menos 7 multiplicado por x vezes x mais 0,146. Então, fazendo todas as multiplicações aqui, tu vai encontrar... Vai ter que fazer todas as multiplicações, né? Isso aqui, esse 17 aqui tu vai ter que multiplicar por isso, o 17 vai ter que multiplicar por isso, aí o lado aqui, o lado direito da equação, tu vai ter que multiplicar isso por... Aí tu vai ter aqui um x ao quadrado mais 0,146x, aí tu vai multiplicar esse cara aqui pelo x ao quadrado e vai multiplicar esse cara aqui pelo esse 0,146x. Aí no final, tu vai ter o quê? Tu vai ter menos 1,56 vezes 10 na menos 7, x ao quadrado, mais 19,9 vezes 10 na menos 9, x mais 2,51 vezes 10 a menos 9 vai ser igual a zero. Então aqui tu vai ter uma básica, né? Tu vai encontrar um x1, né? Ou x', vou botar aqui x1 aqui. Vou encontrar o x1 igual a 0,206 metros e x2 igual a menos 0,0782 metros. Então essa distância aqui negativa não vai me servir, né? Então a gente sabe que a resposta correta vai ser essa aqui. Em virtude que eu não tenho distância negativa, né? Esse x aqui não tem como ser negativo. Como é que eu vou ter um x negativo aqui? Não existe isso. Então, a minha resposta é 0,206 metros. Então, essa carga aqui tem que estar a 0,206 metros para que a energia potencial total desse sistema aqui seja igual a zero. O que quer dizer isso aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu... Ah, não sei isso daqui agora. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho pra cá. Quer dizer que quando isso aqui está a 0,206 metros, a energia exercida pelos campos elétricos aqui se anulam. A força ali, né? A força entre uma e outra vai se anular. O sistema vai ficar, digamos, em equilíbrio. Dizer assim, eu vou ter a mesma... eu vou ter um ponto, né? Onde a minha interação entre essas três cargas aí, a minha energia potencial elétrica é igual a zero. A minha energia potencial eu sempre relaciono duas cargas, né? Também saber qual que é a energia potencial associada, né?
Ele é tranquilo de fazer, né? Ele é mais trabalho braçal mesmo, de bastante multiplicação. Olha, assim, a ideia não é tão difícil de entender, né, Gabriel? Assim, acho que todos os exercícios que eu venho fazendo, não é? A ideia não é tão difícil. Mas é mais assim um pouco mais Sim. braçal, né? Vai estar ali exigindo de vocês um pouco de integrais, né? Então o que eu sugiro, cara, assim, ó, esses exercícios que eu vou deixando para vocês, assim, de trabalho, coisa, não deixe muito pro final tentar fazer, porque vai dar ruim. Vão fazendo devagarinho, Vou sabe? treinando aos poucos ali, né? Vai fazendo devagarinho, porque vai exigir um pouquinho de pensar, né? De entender qual que é a concepção do problema, né? Para poder encontrar. Que aqui a gente teve que fazer uma. Só isolar o X, fazer uma básica, né? Mas o problema não é esse, né? O problema é tu encontrar a ideia-chave, né? Que é isso aqui, né? A tua ideia-chave é isso aqui. Então, tu encontrar essa ideia-chave que é o foco, né? Digamos assim, do exercício. Tu captar essas deixas aí, né? O que ele está pedindo e como é que tu vai encontrar o que ele está pedindo. Aí vai exigir um pouco de matemática, vai exigir um pouquinho de conhecimento de integrais, né? Mas a ideia é simples, né? Desde que tu compreenda o fenômeno, certo? Certo. Entendi. Vou fazer mais um exemplo aqui. Exemplo 2. Uma carga pontual tem Q igual a 1,16 microcoulombs. Né? Considere um ponto A que está a 2,06 metros de distância e um ponto B que está a 1,17 metros de distância do sentido diametralmente oposto, como mostrar na figura A. Encontre a diferença de potencial VA menos VB, né? Entre os pontos ali, né, A e B, da minha carga. Então ele quer saber qual que é a diferença de potencial. Como que a gente pode encontrar essa diferença de potencial? O que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou ter que saber qual é o campo, qual que é o campo elétrico no ponto A, qual que é o campo elétrico no ponto B, calcular o que mais? O trabalho para locomover uma partícula, para calcular o trabalho para locomover essa partícula Q até essas distâncias ali, né? Depois que eu calcular o trabalho, eu vou poder calcular o meu VB e o meu VA e depois calcular a minha variação de potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico. Então, isso aqui eu acho que é. Esse exercício aqui vai pegar tudo que a gente falou hoje, né? Eu acho que falar muito não é muito. Como é que eu vou dizer? Falar muito sem exercício de nada adianta. Então eu acho que esse exercício aqui vai dar para pegar bem o que a gente o que foi falado na aula de hoje. Então, vamos calcular o nosso campo elétrico, né? Gerado por essa partícula aqui no ponto A. Então, o meu EA é igual a 1 sobre 4π epsilon zero vezes Q sobre R ao quadrado, né? Então, eu vou ter que o meu campo elétrico aqui vai ser 8,99 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes a carga, né? 1,16 vezes 10 a menos 6 coulomb
sobre 2,06 ao quadrado, né? No ponto A eu tenho uma distância da carga, né? No meu ponto A eu tenho a distância aqui, essa distância aqui é 2,06. Então foi o que eu coloquei lá. A minha carga aqui. Então aqui eu calculei qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui originado por essa carga. Agora eu vou calcular qual que é o campo elétrico no ponto B originado por essa carga. Então meu EB. Ah, não, eu não coloquei o valor aqui, né? Então meu EA aqui vai ser igual a 2,46 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. Certo? Olha o meu EB. Meu EB é igual a 8,99 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado vezes 1,16 vezes 10 na menos 6 coulombs pela distância, né? 1,17 metros ao quadrado. Então, vou calcular meu EB aqui, né? Se estiver indo muito rápido aí, tu me avisa, tá, Gabriel? Não, tá tranquilo. Então, o meu EB aqui vai ser igual a 7,62 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. Então, aqui eu tenho meu EA, eu tenho meu EB, né? Que é o campo elétrico sentido, né? Nessa distância aqui e nessa distância aqui. Ele quer a diferença de potencial elétrico. Então, eu tenho meu campo elétrico, né? Essas distâncias ali. Agora eu vou calcular o que? Eu vou calcular o meu trabalho. Meu trabalho é igual ao quê? Meu trabalho é igual a força vezes a distância, né? Força vezes a distância. Que aqui também tem um vetor, né? Que é igual a carga vezes o campo elétrico vezes a distância. Certo? Então, o que que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser igual a 1,16 vezes 10 na menos 6 coulombs vezes 2, que é meu campo elétrico da A, né? 2,46 vezes 10 na 3 newtons por coulomb vezes 2,06 metros. Ok? Então, meu VA aqui, meu trabalho, vai ser igual a 5,88 vezes 10 na menos 3 joules. Veja aqui, ó, que esse trabalho aqui
ah, eu estou usando o valor da carga elétrica, né? Então quer dizer o que que eu tô calculando o trabalho de qual que é o trabalho de eu pegar uma carga elétrica idêntica, né? Uma carga de prova idêntica à minha carga Q aqui, tá? Carga Q aqui. Essa carga Q aqui tem um valor de carga elétrica, que é mais 1,16 microcoulombs, positivo. Então é um campo aqui positivo, tá? Então, o que que é esse trabalho aí? Por que que usa o mesmo valor? Quer dizer o quê? Qual que é o trabalho para mim deslocar uma carga do infinito, né? Para mim trazer uma carga do infinito até essa distância aqui, dessa carga aqui, quando essa carga de prova aqui, né? Digamos, eu tenho uma carga de prova aqui, tá? Uma carga Q de prova. Essa carga Q de prova tem o mesmo valor dessa minha carga aqui. Então, esse trabalho que eu calculei é qual que é o trabalho que eu vou ter de deslocar essa carga aqui do infinito até essa distância aqui da minha carga, quando essa minha carga aqui tem o mesmo valor que essa carga aqui, né? Que tá aqui. Deu para entender? Deu pra pegar a ideia, sim. Então, é por isso que eu estou utilizando o mesmo valor, né? Eu tô usando o mesmo valor aqui, né? Para poder aproximar uma partícula pontual Q, uma partícula de prova Q aqui do infinito até, até esse ponto aí, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Estava dando uma lida aqui no livro do Halliday. E é isso mesmo, tá? Então é o trabalho que eu tenho de trazer uma carga de prova do infinito até esse ponto A aqui. Certo? Então agora eu tenho meu trabalho A. Vou calcular meu trabalho B agora. Então aqui eu vou colocar então a carga, meu EB, né, que eu calculei aqui, 7,62 vezes 10 na 3 newtons por coulomb, vezes a distância, né, que eu quero, 1,17 metros. Então aqui eu vou ter o meu VB vai ser igual a 10,3 vezes 10 na menos 13 joules. Então daí eu vou calcular o meu VA.
Meu VA, que vai ser igual ao negativo disso aqui. Né? Então vai ser, eu vou ter o que aqui? Vou ter VA igual a 5,88. O que eu vou... Na B eu vou colocar a equação aqui. O meu VA vai ser igual ao meu trabalho, negativo do trabalho, sobre a minha carga. Que é igual a... cadê meu trabalho aqui? Meu A é 5,88 sobre igual a menos 5,07 vezes 10. Deixa eu conferir isso aqui se é isso mesmo. O calculador aqui. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Fechou aqui também. E o meu VB é igual a menos 10,3 quanto é que é o meu VB? 10,3 vezes 10 a menos 3 sobre 1,16 vezes 10 na menos 6. Isso aqui dá menos 8,88 vezes 10 na 3. Eu tenho volts. Então, meu delta V vai ser igual ao meu VA menos meu VB, que é negativo, né? Que vai dar, então, 3,81 vezes 10 na 3 volts aqui. Vezes 10 na 3 volts. Certo? Isso aí. Coloquei a B agora aqui. Repita o cálculo para o caso em que os pontos A e B estiverem posicionados como mostrado na figura B. Então aqui eu vou estar calculando os valores, né? Eu vou ter a mesma distância aqui. Então meu campo elétrico aqui é o mesmo. Meu campo elétrico aqui é esse aqui, né?
em relação ao ponto B é esse aqui. No ponto A, né, eu faço uma esfera também, então o campo elétrico é o mesmo aqui. O meu trabalho é o mesmo, que depende da distância, a distância é a mesma, né? E para o A e o B é a mesma distância, só mudou o B, na verdade, né? Então, o meu campo elétrico nesse ponto aqui e nesse ponto aqui é o mesmo, né? Então, o meu trabalho vai ser o mesmo, então a minha diferença de potencial vai ser a mesma. Deu para entender por quê? Não, professor, eu não entendi porque seria a mesma. O meu potencial elétrico, né? Por exemplo, se eu tenho uma carga pontual aqui, as minhas linhas de campo elétrico vão fazer isso aqui, né? Vão fazer isso aqui. Assim vão ser as minhas linhas de potencial elétrico, as minhas linhas do campo elétrico. Então, se eu estabelecer aqui uma superfície, o meu campo elétrico aqui vai ser o mesmo em qualquer ponto aqui, e nesse ponto, qualquer ponto aqui, né, eu vou ter o mesmo potencial elétrico, né? Não importaria o sentido, então, nesse caso. Não, mas é que em todos os casos eu tenho a mesma intensidade do campo elétrico, né? Entendido. Eu tenho a mesma intensidade do campo elétrico em toda essa circunferência aqui, né? Agora, diferentemente daqui, né, que eu estou mais distante, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma superfície equipotencial diferente dessa aqui. Então, o meu potencial elétrico aqui é diferente. Mas o potencial elétrico aqui e nesse ponto aqui é o mesmo. Só que em relação a esse ponto aqui já não, né? Então, aqui eu tenho o mesmo equipotencial, né? Entre tá aqui e tá aqui, né? Aqui. Eu tenho o mesmo equipotencial, é uma superfície equipotencial. Então, se eu querer medir, inclusive aqui, ó, a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, vai dar a mesma. Entendeu? Se eu medir aqui, qual é a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, é a mesma que esse ponto e esse ponto aqui, é a mesma que esse ponto aqui e esse ponto aqui, é a mesma que esse ponto aqui e esse ponto aqui. Em todo esse raio aqui, eu vou ter o mesmo valor de diferença de potencial elétrico. Entendeu? Entendido. Agora sim. Só se eu mudar essa distância, né? Se eu mudar a distância aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, aí não. Aí eu vou ter uma diferença de potencial elétrico aqui diferente. Entendido, então. Certo? Então é isso por hoje. Eu não vou ficar estendendo muitas aulas, tá? Para vocês, assim, essa matéria aqui de eletromagnetismo é mais noções, né? Pra vocês terem mais noções, eu não vou estender muito. Então, aí na terça aí a gente faz mais alguns exercícios desse conteúdo aqui, de potencial elétrico. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem vir me questionar, né? Do trabalho, uma coisa assim. Daí a gente resolve na terça. Ok, então. Tranquilo, Então, Gabriel? dar uma olhada no domingo agora no trabalho e daí nos vemos na terça. Então. Tranquilo por hoje. Tá ok, então. Bom final de semana pra ti. Até terça-feira, então. Igualmente, professor. Até. Valeu, até mais.